Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro dia de evento, o quarto Simpropasto. O Simpropasto, que é um evento realizado aí pelo Grupo FOPAMA desde o ano de 2012, que tem como tema este ano Pecuária 4.0, uma visão para a gestão da propriedade. E, aproveitando aqui o embalo, você que ainda não segue a gente no Instagram, acessa lá, @Grupo FOPAMA, curte, compartilha com seus amigos e também aqui o nosso canal do YouTube, Grupo FOPAMA. Você que está assistindo aí e não está inscrito, se inscreve aí, curte também, compartilha e não esquece de ativar o sininho para ficar por dentro de todas as notificações do nosso evento. Então, dando continuação ao nosso evento, chamaremos agora o professor Henrique Nunes Parente da Universidade Federal do Maranhão, para moderar a palestra Gestão do Manejo de Gramíneas do Gênero Pânico, que será proferida pela professora Janaína Martusquelo, da Universidade Federal São João del Rei. Boa noite, pessoal. Gostaria de começar agradecendo a professora Rosane, por mais uma vez realizar o quarto Simpropasto, nesse ano com a temática Pecuária 4.0, uma nova visão para a gestão da propriedade. Gostaríamos também de agradecer a professora Janaína Martusquelo pelo convite, por aceitar o convite. Ficamos muito felizes com a sua presença. É uma amiga pessoal, contemporânea lá da nossa época de pós-graduação. Então, é sempre um prazer a gente poder se reencontrar nesses momentos, tá bom? Então, eu gostaria de apresentar a professora Janaína. Ela é zootecnista, formada pela Federal Rural do Rio de Janeiro, tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Viçosa, na área de forragicultura e pastagem, e coordena o grupo de estudos forragicultura e pastagem, que eu acho que nesse momento vale a pena a gente fazer uma ressalva, porque a professora Janaína, ao longo aí da pandemia, ela tem nos brindado aí com as lives, geralmente às quinta-feiras à noite, com temas muito interessantes. Eu, particularmente, tenho participado de muitas e aprendendo muito, compartilhando conhecimento. Então, a gente fica muito feliz com a presença da professora Janaína e convidamos agora para apresentá-la para ministrar a palestra Gestão do Manejo de Gramíneas do Gênero Pânico, tá? Então, professora, fique com a palavra aí à vontade durante aí 1 hora. Henrique, Rosane e todo mundo aí, a comissão organizadora do evento, eu me sinto extremamente honrado em participar desse evento que está, assim, muito bem organizado. Assisti a palestra de apresentação da doutora Patrícia, assisti ontem as palestras do Humberto e do B. Então, assim, eu estou muito contente de poder participar de um evento de tão alto nível. E parabéns ao Grupo FOPAMA pelo apoio que vocês dão à professora Rosane, e a vocês aí na Federal do Maranhão por todo o apoio que tem dado a ela. Então, nós vamos falar aqui hoje, o tema que me foi proposto pela Rosane foi Gestão do Manejo em Gramíneas da espécie Pânico Máximo. Na verdade, o tema inicial tinha sido do gênero Pânico, mas aí eu quis falar da espécie Pânico Máximo, até para a gente poder explicar um pouquinho a história do Maasai, que talvez o pessoal fique em dúvida se o Maasai ele é Pânico Máximo, então está registrado como Pânico Máximo. Essa palestra aqui eu tive a ajuda do Otávio Goulart de Almeida, estudante de doutorado da Exalc, lá, orientado pelo professor Carlos Pedreira, doutora Eliana Janque e Matheus Figueiredo Santos, que são os melhoristas de pânico lá da Embrapa Gado de Corte. Tanto na parte escrita como na apresentação, eu gostaria muito de deixar aqui o meu agradecimento. E eu confesso que eu fiquei extremamente feliz em poder falar desse tema, porque todo mundo já deve ter me escutado falar algumas vezes que pânico é o máximo, Eu nem fiz a correção do nome aqui para megatiços máximos, tá? Então, a gente sabe que desde 2003 a espécie tem sido chamada de megatiços máximos, mas a gente ainda está utilizando a nomenclatura pânico máximo, inclusive no livro de plantas forrageiras a gente deixou pânico máximo ainda. Então, eu achei ótimo, que aí eu continuo com o meu bordão aí de pânico é o máximo. Então, eu estou muito feliz de poder estar falando dessa espécie, que eu gosto muito, e acho que entrega excelentes resultados para o pecuarista brasileiro. E nós estamos aqui para falar, então, da gestão do manejo dessa espécie, e a gente tem muito para evoluir nessas pesquisas, embora já tenhamos evoluído demais, principalmente nas 2 últimas décadas, certo? Então, todo mundo já sabe que o efetivo de rebanhos bovinos brasileiro aumentou até mais ou menos 2016, depois a gente começou a observar um declínio, nesse nosso rebanho efetivo. Isso significa dizer que a gente
tem melhorado consideravelmente o manejo de pastagens, porque a nossa área de pastagens ela tem diminuído. O Brasil hoje apresenta aproximadamente aí 190 milhões de hectares, os dados são um pouco controversos dependendo da fonte, tá certo? Mas o mais importante é dizer para vocês que nós temos uma área de pastagem que representa quase 22% do nosso território, né? Então é uma responsabilidade muito grande manejar uma área de uma monta tão grande, né? E a gente detém o segundo maior rebanho do mundo em termos de números e é o maior rebanho comercial que a gente tem no mundo. Então, nós temos uma responsabilidade imensa no que diz respeito ao manejo dessas áreas de pastagem para sustentar todo esse rebanho. Então, esses dados fazem com que o Brasil seja reconhecido como um dos maiores produtores de carne bovina do planeta, né? O que aumenta ainda mais a pressão para a forma de produção mais sustentável, tá certo? Então, a gente tem essa responsabilidade que não é pequena, tá? Então, essa nossa responsabilidade não pode ser deixada de lado, tá? Então, o manejo do pastagem, ele assume um papel primordial na manutenção, tá certo? Dos índices produtivos, para que a gente consiga manter, né, esse status que a gente tem de um dos maiores produtores de carne do planeta. Então, a importância das pastagens é tão grande para o nosso país que a gente nunca pode deixar de falar desses dados, né? Então, a gente tem 96,5% do nosso rebanho criado quase, né, totalmente sob pasteiro, e 3,5% restante passou alguma fase da vida deles aí em sistema sob pastejo. Então, quase 100%, né, a gente arrisca até dizer que 100% dos nossos rebanhos, uma porcentagem muito pequena nesse número, não passou alguma fase da sua vida em pastejo, né? Então, como eu já disse, e volto a ressaltar, isso acaba sendo uma responsabilidade enorme para a gente, tá? Que trabalha com sistemas pastoris, né? Só que tem o seguinte, eu falei para vocês lá no primeiro slide que a gente tem uma área considerável, né, de pastagem, 22% do nosso território, que vem diminuindo a cada ano, mas nosso rebanho, né, diminui, a nossa área de pastagem tem diminuído também, mas alguém está fazendo algo que puxa consideravelmente a nossa média para baixo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Nós temos muitas áreas de pastagens que estão muito, muito aquém daquilo que elas efetivamente poderiam produzir. Né? Então, o que tem acontecido nesses últimos tempos? Né? A gente tem observado que em algumas áreas de pastagem, embora a gente tenha aumentado a produtividade, a gente observa que na maioria das áreas de pastagens no Brasil, ocorre uma redução na capacidade de produção de forragem ao longo do tempo. Isso se dá principalmente devido à falta de manejo completamente errado em que essas forrageiras são submetidas. Né? E muitas das vezes, aquilo que é considerado uma tecnologia, porque uma nova cultivar forrageira que chega no mercado, ela é uma tecnologia. Tecnologia não é só computadorizar as coisas e é só você utilizar a coisa de ponta, né? Então, quando a gente está falando aqui nesse simpósio dessa pecuária 4.0, as novas cultivares forrageiras adaptadas a ambientes, né, e a situações edafoclimáticas específicas é pecuária 4.0. Essa pecuária nessa nossa nova revolução tecnológica. Tá? Então, o que acontece? Essas forrageiras, elas chegam no mercado, muitas das vezes elas são mal manejadas e a culpa acaba sendo da tecnologia, quando, na verdade, houve uma negligência, né? Alguém negligenciou o manual. O que eu quero dizer com isso? A planta tem um manual, e eu estou colocando entre aspas, que nós vamos falar aqui, que a gente tem uma flexibilidade para o uso desse manual, mas ela tem um norte. E se a gente não trabalhar direito com isso, tá certo? A gente vai errar no manejo e, consequentemente, levar esse pasto à degradação. Então, o Humberto conversou ontem, né, com a gente um pouquinho sobre adubação de pastagem, então nós vimos o quão é importante a adubação de pastagem. O quão é importante a gente fazer ajustes da lotação de acordo com a adubação. Né? Mas do que nós vamos falar aqui hoje? Nós vamos falar especificamente de manejo. E não adianta a gente adubar se não souber colher, né? O professor Silas sempre comenta isso, vai falar aqui na sequência dessa palestra, né? E é absolutamente verdade, tá? Então, a gente precisa ajustar todas as fases dentro de um manejo de uma pastagem, independente se ela for de pânico ou não, tá certo? Então, quando a gente considera a grande importância das pastagens, tá? No nosso país,
e que o manejo da desfolhação ele vai afetar a produção de forragem e o desempenho, o que a gente precisa fazer são estudos que vão focar esse manejo estratégico, tá, dessas pastagens, né, para poder garantir uma produtividade desses animais e a sustentabilidade do sistema de produção. Isso é o mais importante. No valor que a terra está hoje, é inconcebível que a gente não faça um bom aproveitamento dela. Tá? Então, é caro, né? Então, por isso, a gente tem que efetivamente se preocupar em fazer o manejo adequado. Né? O processo de colheita de alimento do pasto, ele vai ser realizado, né, pelo próprio animal. Isso traz para a gente uma série de vantagens. Né? Então, o animal pasteja para obter todas aquelas suas necessidades nutricionais. A partir de um pasto bem manejado e atendendo essas exigências, a gente consegue externar o potencial de desenvolvimento, né, de produção desse animal. Num sistema sob pastejo, ele seleciona, tá, a própria forragem e ele tem preferência, obviamente, por algumas partes botânicas dessa planta. O que o animal prefere? Ele prefere folha. Né? Então, o manejo de pastejo ele acaba sendo um processo antagônico em que você precisa trabalhar com índice de área foliar que seja suficiente, né, residual, que seja suficiente para manter uma boa produtividade do pasto, mas que também você consiga fazer com que o animal tenha folha para fazer essa seleção e tenha o melhor desempenho. Né? Então, sem a preocupação, né, dessa combinação entre aquilo que é o ótimo, né, para a planta e para o animal, a gente não vai conseguir ter um manejo mais assertivo. Tá? Então, é justamente sobre isso que a gente vai tentar conversar um pouquinho aqui. Tá? Então, a produção animal sob pastejo, ela pode ser influenciada por uma série de fatores. Né? Então, a gente fica altamente dependente do clima, prova disso é a nossa sazonalidade de produção. Ela é extremamente evidente. Então, o planejamento forrageiro, ele toma um papel primordial, principalmente por causa dessa nossa sazonalidade bastante acentuada, tá certo? Isso acontece em todos os lugares, tá certo? Então, outro fator que influencia é a questão relacionada aos nutrientes, que o Humberto falou tão bem ontem aqui no evento. Né? O sistema de manejo que a gente vai utilizar, sem lotação contínua, sem lotação rotativa, também influencia diretamente a produção animal sob pastejo. Né? O pessoal fala que a gente não consegue desempenho satisfatório sob lotação contínua, tá certo? Que o rotacionado traz resultados melhores. O contínuo traz bons resultados, tão bons quanto o do rotacionado, mas ao contrário do que todo mundo pensa, é um pouco mais complexo você fazer esses ajustes, tá certo? Da otimização da produção da forragem em lotação contínua. Né? Um dos pontos principais para que a gente obtenha um sucesso no sistema pastoril é a escolha adequada da forrageira. Tá? Então, é aí que entra cultivar pânico máximo, que é uma das forrageiras mais produtivas do mundo tropical, e propagada por semente, ouso dizer que é a mais produtiva, né? O capim-elefante se propaga aí por muda, estou falando dessas que a gente utiliza sob pastejo, tá certo? Não por corte. Né? Então, é uma cultivar que ela é muito aceita pelos produtores, né? Então, pânico, ela não é uma planta forrageira para curiosos, ele é um capim para profissionais, né? A quantidade de cultivares que nós temos disponíveis hoje no mercado faz com que tenha uma boa aceitação da espécie, né? A gente teve nos últimos lançamentos da Embrapa aí com bastante sucesso. É uma planta que pode ser utilizada em várias condições edafoclimáticas, embora as pesquisas, né, no melhoramento tenham buscado fortemente alguns ecossistemas que ainda não são atendidos por pânico máximo. Um exemplo disso são os sistemas alagados, tá certo? É uma planta forrageira que se destaca muito pela sua produção, pela sua qualidade, e que tem respostas extremamente positivas à adubação. Muitos estudos, a maioria dos estudos com adubação que nós temos em pânico máximo é com adubação nitrogenada, com respostas extremamente positivas. Tá? Então, é uma planta forrageira que traz uma gama de vantagens para ser utilizada. E qual é a maior limitação do pânico máximo? A maior limitação da espécie é ele ser um pouco indócil para o manejo. Eu costumo sempre dizer isso para os meus alunos. A braquiária, por exemplo, tem muito mais docilidade para ser manejado. O pânico é um capim bravo, né? Não gosta muito que a gente vacile com ele. Ele logo te acusa, ele fala, ó, fez errado. Né? Então, ele é uma forrageira que joga na tua cara a sua incompetência de fazer o manejo, porque rapidamente ele alonga como, material senescente, e isso aí vai se refletir lá no balde, isso vai se refletir na balança. Tá? Então, ele é uma forrageira que não aceita o desafio. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ok? Então, vamos efetivamente falar de pânico máximo. O pânico que é o máximo, tá certo?
Então, pânico máximo, ao contrário de todo mundo não, né? Muita gente pensa, principalmente os produtores, colonião principalmente, é uma planta forrageira nativa, né? A gente ouve muito falar isso. Centro de origem de pânico máximo é a África, centro de origem e diversidade, tá? Então, como que essa planta chegou ao Brasil? A história nos revela que pânico máximo entrou no território brasileiro, tá? Via navios negreiros na época da escravatura. A primeira cultivar de pânico que chegou no Brasil foi a cultivar colonião, tá certo? Então, a gente não tinha variabilidade genética da espécie até a década de 80. Capins Guiné e Sempre Verde também chegaram um pouco antes da coleção que chega, né? Que eu vou comentar aqui com vocês em 1982, tá? Então, algumas pessoas até comentam que Guiné é um ecótipo, né? De capim colonião, com algumas diferenças morfológicas entre eles, tá? O capim colonião, durante muito tempo, foi responsável pela engorda de bovinos no Brasil. E a pecuária brasileira deve muito ao capim colonial, não é pouco. Né? Durante muito tempo foi manejado de forma errada, né? O pessoal colocava muito fogo para poder controlar, né, o desenvolvimento de colmos do capim colonial, mas vale destacar que comercialmente foi a primeira planta forrageira a ser comercializada, né, por sementes no Brasil, e que foi responsável pela engorda de bovinos durante muitos anos, justamente por causa da sua alta produtividade, valor nutricional quando jovem, tá certo? Excelente. Então, o capim colonial, a gente não podia partir do capim colonial única e exclusivamente ou dos seus ecótipos para poder fazer o melhoramento genético. Então, o melhoramento genético da espécie iniciou-se em 1982, certo? Com uma coleção que veio da França. Na verdade, os franceses foram até a África fazer a coleta desse material para estudarem coisas que eram de interesse a eles, tá certo? E aí acabou que eles ofereceram esse germoplasma, o Oston, né, um instituto de pesquisa francês, para esse mundo tropical. E aí esse banco de germoplasma foi parar lá na Embrapa Gado de Corte, tá certo? Então, eram mais de 400 acessos da espécie que foram coletados no Quênia e no Tanzânia, né? E esses acessos chegaram ao Brasil via a Embrapa Gado de Corte. Até hoje, a Embrapa detém o banco de germoplasma de pânico máximo, de onde saem essas cultivares das quais nós iremos conversar hoje, tá certo? Então, o que aconteceu? Esses 400 acessos, um pouco mais, chegam, né, no Brasil. O professor, o doutor Ives Sabidan, vem junto com essa coleção aí para poder trabalhar o melhoramento genético dessa espécie, né, para o objetivo que a gente queria, que era para pastejo. E esses acessos, então, eles foram avaliados em uma série de estudos. Níveis de adubação, caracterização morfológica, é interessante colocar aqui, que no germoplasma tem até... depois a doutora Eliana pode até corrigir aí nos comentários, se eu estiver falando besteira, cultivar estolonífero, né? Cultivar embu, se eu não me engano, a doutora Eliana que está acompanhando pode corrigir aí para vocês se eu estiver falando o nome errado, é uma cultivar de desenvolvimento estolonífero, né? A gente sempre pensa no pânico como uma cultivar cespitosa, né? O aruana que tem um pouco também de estolão, né? E a cultivar embu, né? Então, foram caracterizados morfologicamente quem tem cera, quem não tem, porque todo mundo que já viu uma touceira de colonial sabe que o colonial traz essa característica da serosidade. Foram avaliados em relação à produção de matéria seca, capacidade de rebrotação, produção de semente, produção no período seco, porque o colonial tem uma estacionalidade muito acentuada, tá? Então, foram avaliados em alto e baixo nível de adubação, mas é importante salientar aqui para vocês que pânico máximo é uma espécie de alta exigência em fertilidade. Nós vamos excetuar aqui o capim maçai, que tem uma exigência mais baixa dentre todas as cultivares da espécie. E se avaliando, então, esses 400 acessos, né, 44% das plantas que chegaram tinham, então, um valor agronômico melhor do que o da cultivar colonial, que era, à época, a testemunha desses estudos. Né? Então, poxa, nós temos aqui uma mina de ouro. Vamos trabalhar mais esses 44% dos acessos. Tá? E todo esse histórico da espécie, gente, pode ser visto lá numa palestra publicada pela doutora Eliana Janck. Em 1995, ela esmiuça isso de uma maneira, assim, fenomenal. Tá? Que ela ministrou essa palestra lá no simpósio em Piracicaba. Então, quem quiser ter acesso, ela está disponível na internet, tá? Para vocês verem esse histórico belíssimo dessa espécie que tanto contribui, né, para a melhoria dos índices zootécnicos das pastagens brasileiras. Então, o que aconteceu? Os 25 melhores acessos iniciais, então, foram avaliados em 7 regiões do país, e os melhores desses 25 foram avaliados em sistemas de pastejo, certo? Então, a partir daí,
foram lançados no mercado a cultivar Tanzânia 1 em 1990, agora apresenta um problema com fungo bipolares, tá certo? E aí é uma planta que tende a não ser mais comercializada. O capim Mombasa, em 1993, que é uma forrageira extremamente aceita pelos produtores, tá certo? É uma planta forrageira que, quando bem manejada, entrega resultados fabulosos, tá? A cultivar Maasai, que foi lançada em 2001, ocupa muito bem um nicho ali da braquiária, principalmente as brisantas, né, por causa da exigência em fertilidade e produtividade, e agora, mais recentemente, em 2014, a cultivar BRS Zuri, da qual eu falo com muito carinho, porque também sou fã, a gente tem experiência com um produtor aqui na região, que utiliza a cultivar BRS Zuri para sistemas de produção de leite, tá? Só que também nesse banco de Ramoplasma que chegou lá com os franceses, foram realizados cruzamentos em algumas plantas, e esses híbridos, então, foram avaliados e selecionados pela Embrapa Gadicorte parceiros. E aí nós já temos hoje disponíveis no mercado duas cultivares de pânico máximo híbridas. Tamani, que foi lançado em 2005, em 2015, e Kenya em 2017. Faço um parênteses aqui para poder falar também da cultivar Tamani, que a gente tem um sistema de produção aqui na universidade com a cultivar Tamani para ovinos e tem tido resultados interessantíssimos, os animais consomem muito bem. Planta que eu percebi uma estacionalidade de produção não tão acentuada quanto a da Mombasa, que a gente tem aqui também, mas para sistema de produção de leite, tá? Uma excelente capacidade de rebrutação. Então, é uma planta que a gente tem trabalhado e gostado muito da cultivar Tamani. E vamos conversar aqui um pouquinho com vocês sobre isso com mais detalhe. Outros capins, né, outras forrageiras também foram lançadas, né, por outros grupos de pesquisa. Eles acabam apresentando pequena participação no mercado, né, mas a gente não pode deixar de falar os cultivares Ares, Atlas e Paredão da Matsuri e o capim Miyagi, que é um mutante da cultivar Mombasa, tá certo? Então, a gente tem disponível hoje no mercado, além da cultivar Aruana também, muito resistente ao sombreamento, tá? Essas são as cultivares de pânico máximo que estão hoje no mercado e nós vamos avaliar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o manejo dessas cultivares, de algumas delas, tá? Então, o manejo do pastejo em pânico máximo é mais comumente utilizado sobre lotação rotativa. Eu ia falar rotativa, professor Paulo, porque eu vou falar dele daqui a pouco. Lotação rotativa, tá certo? Por quê? Porque é uma planta que tem uma excelente capacidade de rebrota, ela tem uma excelente produção de massa, tá? Então, ela é uma planta que se preza muito para ser utilizada nesse tipo de problema, de sistema. Ah, Janaína, mas eu não posso usar o capim Mombasa, por exemplo, rotação contínua? Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Né? Então, como eu já tinha dito para vocês anteriormente, é uma forrageira que ela não é muito dócil para o manejo. A lotação, né? O sistema de pastejo sob lotação contínua, ele é um pouco mais complexo de ser manejado, ao contrário do que todo mundo pensa, para você manter bons resultados. Se for para largar para lá, ele é uma beleza. Por isso que eu falo que pânico é o capim para produtor profissional. Não é qualquer um que pode manejar, tá certo? Então, você até pode, mas você vai ter um trabalho aí, vai ser um trampo, gente, e você não vai ter os resultados esperados que a forrageira vai poder te entregar, tá certo? Então, o que acontece? Quando, principalmente Tanzânia, Mombasa, né, o próprio Maasai, até o Zuri, talvez, a gente já tinha esses conceitos muito bem implementados, mas principalmente ali para o Mombasa e para o Tanzânia, quando essas forrageiras chegaram no mercado, o que acontecia no sistema de lotação rotativa? Respeitava-se um calendário juliano, período de descanso e período de ocupação. Acontece que temos que destacar aqui para vocês que plantas não respondem a calendário humano. Então, quando você trabalha com o calendário juliano, você vai ter lá o seu ciclo de pastejo, que vai ser a soma dos dias de ocupação e dos dias de descanso, né? É indiscutível que esse manejo é mais fácil. É indiscutível que esse manejo ele é muito mais apropriado na situação da fazenda, tá certo? Você chega lá apropriado na situação da fazenda para quem está manejando, não para o capim, não para o animal, tá certo? Ele pode ser mais apropriado para a sua mão de obra, tá? Mas isso não quer dizer que ele vai ser mais apropriado para o desenvolvimento dessa forrageira. Então, não respondiam a esse calendário, a planta não responde a um calendário fixo, ao calendário humano. Ela não quer saber se hoje é quarta-feira, 7h da noite, a professora Janela tem que falando e amanhã eu tenho que crescer, porque amanhã tem que entrar com vaca lá na universidade. Não.
tá? Então, hoje, por exemplo, aqui chove, mas o dia está completamente nublado, eu não tenho temperatura, está frio aqui, ó, eu estou de cachecol, tá? Então, o dia está completamente nublado, a minha planta não está satisfeita, ela não está feliz, mas eu não posso contar isso como um dia normal, porque a planta se preocupa com o acúmulo térmico, tá? O que não quer dizer que esses estudos, né, com período de descanso e período de ocupação não nos ajudaram, muito pelo contrário, tá certo? E até hoje a gente se pergunta, né, por que as pessoas ainda utilizam, às vezes a gente quando está na universidade, acaba de fazer forragem, assiste uma live lá que a professora Janaína fez com o professor Silo, lá no canal da Forragicultura e Pastagens, assiste aqui o evento do Simpro Pasta, aí você, não, mas como é que o pessoal ainda faz manejo por dias fixos? Não existe mais. Mas se a gente for avaliar, gente, essa tecnologia, embora ela seja bastante difundida, muitas propriedades não utilizam a tecnologia da altura de pastejo. O pessoal ainda continua trabalhando com dias fixos. Tá? Pergunta para o pessoal aí que trabalha dando consultoria, para o pessoal que está no campo, que está aí na linha de frente. Eles vão dizer isso para vocês, que 80%, 70% dos produtores que eles atendem nos sistemas rotativos, eles não fazem a utilização da altura como critério para a interrupção da rebrotação. Tá certo? Por quê? Porque isso facilita a sua vida na troca de lotes, tem mão de obra, gasta menos mão de obra, tá certo? Facilita a atividade na fazenda, porque muitas das vezes é a mão de obra familiar, nem sempre você tem funcionário. Tem dificuldade de medir a altura, e aí dá desculpa que não consegue, a equipe não está bem treinada, tá? E você deixaria de fazer outras atividades na propriedade para estar medindo a altura. Então, é muito comum a gente encontrar esse tipo de sistema. Não se iluda achando que vocês vão andar por esse Brasil afora, todo mundo que vai manejar mombaça, zuri, está utilizando a altura. Muitos vão estar utilizando ainda dias fixos. Tá? Então, só para vocês terem uma noção, num passado aí não muito distante, tá certo? A gente tem uma série de estudos que foram realizados utilizando esses dias fixos. Foi o que eu falei anteriormente. Isso não significa que esses estudos joga tudo fora, não serve para nada, de jeito nenhum. Isso aqui balizou em muitas as questões relacionadas a estratégias de manejo nessas cultivares de pânico que nós estamos abordando hoje. Tá? Por exemplo, a gente tem estudos aí com ciclo de pastejo de mombaça de 36 dias, ocupando 4 dias e descansando 32. A gente tem com 7 e 35. Olha a quantidade de estudos que nós temos com capim Tanzânia, né, em dias fixos. 3 dias de ocupação, 33 de descanso. Isso é o suficiente para a planta se desenvolver? Pode ser que em algum momento eu fazendo uma avaliação de capim Tanzânia com a interceptação luminosa, meu período de descanso seja esse mesmo. Para atingir os 95% de interceptação, demorou mesmo 33 dias, ótimo. Tá? Só que depende da época do ano, depende do momento em que eu estou no período das águas. Né? Pode ser no final, pode ser no fim. Se eu estiver no meio, 33 pode ser o suficiente, ou pode ser curta, a probabilidade é grande disso acontecer. Né? Então, a gente vai ter uma série de estudos que utilizaram dias fixos. Cultivar Maasai, né? Vocês observem que das novas, né, cultivares, Jazuri, Quênia, a gente já teve dificuldade de encontrar trabalhos com dias fixos. Ainda bem, né? Então, é sinal que a gente está evoluindo nesse sentido. Tá? Então, o que acontece? Dias fixos não está legal, a gente precisa estudar, a gente precisa avaliar, né? Como resolver essa problemática. Né? Então, teve uma série de descobertas aí no conhecimento, né? E a gente deve muito isso a grandes pesquisadores internacionais e alguns aqui de dentro de casa. Né? Eu vou deixar aí meu agradecimento especial lá um pouquinho mais para frente para as pessoas que muito contribuíram para essa mudança de paradigma no sistema de pastejo no Brasil. Então, essa série de estudos, a gente estava querendo avaliar como é que se acumulava a forragem. O que acontecia, quais eram os processos morfológicos, ecofisiológicos, fisiológicos, que aconteciam nas plantas forrageiras durante o pastejo. Tá? Então, uma série de estudos foram realizados e a gente parabeniza aí o professor Silo por ter sido um dos pioneiros a trazer essas ideias aqui, né, para a gente no Brasil. Então, o que acontece? Dr. Brogman, lá na década de 50, realizou uma série de estudos, tá certo, gente? Muitos estudos, para poder tentar explicar essa curva de crescimento das plantas forrageiras. Então, a gente tem esses trabalhos clássicos, né, de Brogman, que mostram para a gente, trabalhando com azevém, trevo, né, que a primeira fase é uma fase de crescimento da forrageira, é uma fase logarítmica, tá? O crescimento ele é exponencial. Depois a gente passa para uma fase linear, tá? Em que você tem uma taxa de acúmulo um pouco constante, ela sobe, e depois assintótica, que ele diminui no princípio e depois ela tende a paralisar, né? Então você paralisa o crescimento. Então depois esse mesmo desenho, tá certo? Essa mesma curva foi explicado por Rhodes em 1990, né?
E aí o professor Sila tem várias revisões sobre isso, que explicam isso assim de uma maneira muito didática e dinâmica, tá certo? Então, o Hodgson, em 1990, comenta em relação a essas 3 fases de crescimento, né, da planta forrageira, como sendo uma fase 1 de crescimento mais lento, uma fase 2 de crescimento acelerado e uma fase 3 onde eu tenho um declínio nessa produção, tá certo? Então, o que acontece? Aumenta a área foliar, aumenta a altura do pasto à medida que você vai avançando no desenvolvimento da planta. Então, o que acontece? Eu vou ter lá o crescimento da planta, tenho o crescimento do meu pasto, eu preciso descontar as atividades de respiração senescência para ter aquilo que eu considero como sendo o acúmulo líquido. Então, se vocês observarem essa curva do acúmulo líquido, o ideal é que a gente faça o pastejo no momento em que eu estiver no topo dessa curva, onde eu estou lá, bem na inflexão, tá certo? Por quê? Porque aí eu já estou otimizando a produção da forragem. E é essa mensagem que eu quero deixar para todo mundo nessa conversa que nós estamos tendo. Quando a gente fala de planta forrageira, a gente não fala em maximização, a gente fala em otimização, que é o ponto em que eu consigo encontrar produção e qualidade. Nós vamos reforçar esse conceito um pouco mais adiante, tá certo? Então, o que aconteceu? Que momento é esse? Quando é que eu tenho que interromper a rebrotação para que eu consiga chegar nesse momento ótimo de desenvolvimento dessa planta forrageira? É o momento em que a planta intercepta 95% da radiação fotossinteticamente ativa que chega no dossel, certo? Então, quando ele intercepta 95%, quando tem 95% de interceptação luminosa, eu estou nesse ótimo. E a partir de todos aqueles estudos que foram produzidos por Brogman, por Hodgson, e que o professor Sila traz esse conceito para a gente na década de 90, tá certo? O que a gente descobre? Que é a luz o grande modulador do desenvolvimento de plantas forrageiras. É a luz que vai modular isso que a gente está chamando aqui de otimização na produção de forragem. Tá? Então, a interrupção da rebrotação deveria acontecer aos 95% de interceptação de luz e não mais com tal dia fixo lá do calendário juliano. Tá certo? Isso aí foi uma mudança absurda em relação aos conceitos que a gente tem para o manejo de pastejo de forrageiras tropicais. Tá? Então, tem uma live que lá com o professor Silvio que ele explica isso assim com uma... Nossa, assim, maravilhoso. Quem não teve oportunidade de assistir, assiste lá para poder aprender e muito em relação a isso. Tá certo? Então, só que, assim, em nível prático, a gente não pode chegar para o produtor e dizer para ele só, interrompe a rebrotação, ou seja, troca de piquete quando o seu dossel tiver atingido aí 95% de interceptação de luz. A gente precisava de uma coisa mais palpável para o produtor. Então, é aí que aparece essa correlação com a altura, e os primeiros estudos que correlacionaram a altura com a interceptação luminosa em forrageiras tropicais foram realizados com a espécie pânico máximo, tá? Então, o que acontece? A gente sai de dias fixos, passa a trabalhar com altura como preditor da interrupção da rebrotação. Né? E a gente coloca nessa balança e verifica onde está pendendo, para onde essa balança vai. É melhor que a gente trabalhe com altura ao invés de dias fixos. Porque, embora os dias fixos tenham facilidade de manejo e pouca mão de obra, tá? Na altura do dossel nós vamos ter uma melhor estrutura, um melhor valor nutritivo e, consequentemente, um melhor desempenho animal. Tá certo? Então, vamos lá. De onde partiram esses estudos? Né? Em pânico máximo, estudos da Roberta Canevari, tá? Em que muita gente já conhece esse gráfico, mas é sempre importante a gente salientar o que acontece quando a gente ultrapassa os 95% de interceptação luminosa. A gente vai diminuir o acúmulo de folha e a gente vai aumentar o acúmulo de como e material senescente. É por isso que eu falo em otimização e não maximização. Tá? Então, se você for pegar a ponta da curva lá com os 99, 100% de interceptação, você tem uma maior produção de forragem. Mas isso não significa dizer que você tem uma melhor qualidade, né? Que você inibe a capacidade de seleção desse animal e, consequentemente, o desempenho dele. Tá certo? E aí, trabalhos realizados com capim em Tanzânia foram para a mesma vertente e mostraram a mesma curva. Ou seja, acima dos 95% de interceptação luminosa, eu diminuo a quantidade de folha, tá certo? Mas, na verdade, o que mais me preocupa é o aumento no como e no material senescente. Então, eu tenho que entrar com esses animais antes que eu chegue nesse momento em que eu tenho muita perda da qualidade da forrageira, justamente por causa do alongamento de como, que é, né, uma característica muito intrínseca de cultivares de pânico máximo, tá? A gente não pode negar que é uma forrageira bem chegadinha a alongar como, tá?
Então, o que eu tenho que fazer como manejador dessa pastagem? O maior desafio é meu, controlar esse acúmulo exacerbado de come que a forrageira já tem uma tendência a fazer. Como é que eu faço isso? Em capim Tanzânia, interrompendo com 95% de interceptação essa rebrotação, que vai coincidir com uma altura de 70 centímetros. Lá no Mombaça, isso coincidiu com 90 centímetros, tá? Então, o que a gente vai entrar nessa... A fase que nós vamos entrar da nossa conversa agora, tá? Ela vai mostrar pra gente que a gente já encontrou o ponto máximo para a interrupção da rebrotação, que é, né, aquele ponto onde dá os 95% de interceptação, seja ele com 90 centímetros no Mombaça, 70 centímetros lá no Zulia, um pouquinho mais, e no Tanzânia, 50, 40 centímetros ali no Maasai, tá? Então, a gente já sabe até onde eu posso ir. Eu tenho meu limite superior. Eu não posso ultrapassar os 95% de interceptação, senão eu estou caindo na falsa ideia de que está tudo bem, porque meu capim está verde, lindo, maravilhoso, né, que não otimizei, ou maximizei. Né? Então, eu estou caindo no ponto do vigário da historinha dos 100% de interceptação de luz, maximizando. Eu não quero maximizar, lembram disso? Nós já falamos isso aqui, eu quero otimizar. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia aqui, experimento com capim Mombaça. Esse experimento foi realizado com gado de leite aqui na universidade, nós fizemos esse experimento, e era justamente para poder avaliar a flexibilidade de manejo da cultivar Mombaça. Tá? Foi, inclusive, esse o título da dissertação da Rafaela. O artigo já está sendo encaminhado. Tá? Então, a gente trabalhou como? Com 2 alturas de pré-pastejo no capim Mombaça. Os 90 centímetros, tá certo? Ok, que é o momento da interrupção da rebrotação que foi recomendado lá pela Carnevale em 2003, o pessoal lá da Exalc fez esse trabalho, e a gente resolveu, vamos abaixar um pouquinho, vamos ver como é que vai ser isso. Fizemos isso por 2 anos agrícolas, porque a gente queria saber qual seria o comportamento do Mombaça ao longo desses 2 anos, trabalhando com uma altura menor, tá certo? Então, entramos com 80 e 90 centímetros. Entramos não, né? Quem entrou fungado, certo? Então, o pós-pastejo representava uma intensidade de 50%, tá? O que eu quero dizer com isso? Entra com 80, sai com 40, entra com 90 e sai com 45. Eu não sei se vocês estão observando aí, mas foi proposital essa figura para poder mostrar que a gente tem mais perfil aqui no pós-pastejo de 40 centímetros do que no pós-pastejo de 45. Né? Então, ajudou muito no perfilhamento, tá? Essa questão da gente ter mantido essa intensidade de 50%, tá? Com 40% de saída correspondendo, né, aos 50% dos 80% na entrada. E o que esses resultados trazem para a gente de concreto? O que a gente pode concluir com base nesses resultados? Aí eu vou mostrar a tabela para vocês verem o que aconteceu aqui. Tá? Nos surpreendeu pela ausência de diferença significativa em algumas características que a gente esperava que desse, mas ciência é isso, né? Isso só serve para deixar a gente ainda mais curioso e aguçar ainda mais a necessidade que a gente tem aí de estudar, a nossa curiosidade. A produção de massa seca no pré-pastejo, ela foi maior no tratamento com 90 centímetros. Né? Só que o que aconteceu aqui? Não houve diferença para a porcentagem de folhas e material morto no pré-pastejo. Não houve diferença significativa. Eu tive uma diferença significativa no acúmulo de forragem, que acabou sendo maior no tratamento de 90 centímetros, mas olha só o resultado que eu quero. Porque é isso aqui que vai interferir diretamente no desempenho, né, da fazenda, no desempenho econômico financeiro dessa fazenda. A produção de leite foi maior nos pastos manejados com 80 centímetros de pré-pastejo. O que a gente conclui nisso daí? Né, embora a gente não tenha percebido diferença em relação às porcentagens de folha e como no pré-pastejo, tá, não houve diferença em relação a isso, a gente observa que a gente deu ao animal uma capacidade melhor de selecionar esse material nesse momento de melhor otimização. Se o 90 já otimizava, não maximizava, os 90 centímetros, 80 me otimizou ainda mais, tá? E só a título de curiosidade para vocês ficarem sabendo, o 80 centímetros ele coincidiu com quase 91% da interceptação luminosa no capim Mombaça aqui, na nossa região, tá certo? E alguns experimentos aí também foram realizados com a cultivar Zuri. Experimento que realizado lá na Exalc, tá? Então, eram, né, 2 tratamentos, era um fatorial, tá? O que tinha nesse fatorial?
a gente tinha o pré-pastejo de 70 centímetros e de 95% de interceptação. No lançamento da Cultivar Zuri, ele foi lançado no boletim como tendo uma altura de manejo de 70 centímetros, tá certo? Então, esses 70 coincidiram com os 95% de interceptação, beleza, vamos ver, né, o que vai dar aqui. Aí, fazendo os 95%, isso passou para 77%. Então, a Embrapa recomenda lá entre 70 e 75, e os 95% no experimento dela deu aqui com 77 centímetros. E olha só que interessante, o que eu falo para vocês de novos conceitos dessa pecuária 4.0? É isso aqui que a gente precisa avaliar. Porque olha que interessante, ela sai com 50 centímetros e 30 centímetros. Ela faz, então, aquilo que ela chama de pressão de pastejo leniente e pesada. Então, ela pega essa porcentagem, 29%, e coloca na interceptação de 95% de luz. Tá? Então, você vai ter alturas de resíduo diferentes, alturas de entradas que foram diferentes nesse fatorial. E olha o que é mais interessante. Para pré-pastejo, não teve diferença em relação à produção entre os dois tratamentos, 70 e 77 centímetros, para o pré-pastejo. Tá? O que a gente vai descobrir aqui, eu vou mostrar aqui para vocês na tabela, tá? O que houve diferença foi lá naquele tratamento se o pastejo ele era leniente ou severo. Tá? Se eu estava com 29%, 50 e poucos por cento, não me lembro exatamente. Tá? Isso que vai fazer a diferença. Então, o que aconteceu? Quando eu tenho um pastejo mais leniente, o tempo para a planta atingir a altura dela, independente se eu estou trabalhando com 70 centímetros recomendados lá no boletim, ou 77% da interceptação luminosa, é menor. Consequentemente, eu vou ter maior número de ciclos de pastejo na Cultivar Zuri. Quando é severa, ela demora mais para rebrotar. Então, eu vou ter metade do número de ciclos. E você tem que pensar no aproveitamento da terra também. Tá? Eu tive uma maior área foliar no pastejo mais leniente, taxa de acúmulo de forragem maior no leniente, maior porcentagem de folha e tive menor proporção de material morto. Então, a gente passa agora, tá, para um novo conceito, que é o da gente se preocupar um pouco mais com a nossa intensidade de pastejo. Esses são novos conceitos para o manejo em pânico máximo. Tá? Então, a gente já sabe que para a entrada nós vamos ter o máximo, que são os 95% de interceptação. Henrique, como é que está meu tempo? Que eu não vou marcando. Me desculpa. Então, a gente tem os 95% de interceptação luminosa, tá certo? A gente já sabe que é o máximo. Então, a gente tem que descobrir essa flexibilidade de manejo, qual é o intervalo que eu posso utilizar, tá certo? E tenho também que começar a me preocupar com a saída. Quão deve ser intenso esse pastejo? Qual deverá ser a minha intensidade? Nós vimos aqui para Cultivar Zuri, que quanto mais leniente ele for, melhor é. Tá certo? Então, você vai ter um desempenho melhor da planta. A gente precisa agora fazer algumas avaliações, né, para o desempenho animal, taxa de lotação, né? E esse pastejo um pouco mais leniente que a gente tem utilizado, tá certo? Ele é interessantíssimo. Porque ele combina até um pouco, não estou dizendo que é igual, tá, gente? Mas ele entra um pouco naquela filosofia do pastejo rotatino do professor Paulo Carvalho, lá do Rio Grande do Sul, tá? Que é você deixar o próprio animal, porque isso tudo facilita o consumo do animal, tá? Então, você, quando tem uma disponibilidade de folha maior, tudo isso facilita o consumo do animal. Então, de repente, trabalharmos em pânico máximo com um pastejo mais leniente vai nos entregar melhores resultados, tá certo? Então, as cultivares Quênia e Tamanho, os dois híbridos foram avaliados, o pessoal lá da equipe do Bruno Pedreira, na Embrapa, lá em Sinop. Quênia com pré-pastejo aí de 55 e 35 centímetros, e o pós-pastejo, tanto para Quênia quanto para Tamanho, tá? Leniente e severo. Então, olha só, essas alturas aí foram aquelas alturas correspondentes, né, aos 95% de interceptação, e vamos ver como é que está o resultado agora para a saída. O que está sendo testado aí é esse pastejo mais leniente e severo. Nós estamos fazendo isso aqui também com ovinos para o capim Tamanho, no experimento de mestrado de uma de nossas estudantes aqui. Tá? Então, o que tem aqui? É a produção de forragem, as características morfológicas, tá? Então, a gente só pegou essa parte para poder avaliar aqui com vocês quais foram os efeitos de um pastejo em pânico máximo, Quênia e Tamanho, mais leniente ou mais severo. E aí, os resultados acompanham os resultados de Barbosa em 2020. Esses dois artigos são novíssimos, tá? Uma dissertação, né, esqueci o nome, desculpa, ela vai me matar.
tadinha, nem lembrei do nome dela aqui. E o trabalho aqui de TESC, eu acho, não sei a pronúncia correta, tá certo? Mostrando para a gente que acompanha, os resultados são muito parecidos, tá certo? Então, a gente está acompanhando a mesma tendência aqui. Nós vamos ter uma área foliar maior no pastejo leniente, nós vamos ter uma maior acúmulo, tá? Nós vamos ter mais quantidade de folhas do que de como, vamos ter mais folha no leniente, tá certo? No leniente, mais como no severo, e vamos ter mais material morto no pré-pastejo, para o pastejo mais severo, tá certo? Então, qual é a tendência? Mais uma vez, a gente confirmar que para a gente ter um bom desenvolvimento dessa planta forrageira, para a gente otimizar aquilo que ela está entregando, para poder maximizar a produção animal, o objetivo é esse, você otimiza a produção de forragem para maximizar a produção animal, tá certo? A gente consegue esses resultados com pastejo menos severo, tá? Então, isso aí é extremamente importante da gente começar a avaliar, porque a gente estava muito preocupado com a altura de entrada, nós já tivemos andando a passos largos em relação a isso, tá certo? Mas a gente agora começa a se preocupar com a nossa intensidade de pastejo. Capim-Maçai é a mesma coisa, foi avaliado com 95% e 90% de interceptação luminosa, com resíduos de 25 e 15 centímetros. Então, mais uma vez, eu estou destacando aqui para vocês, tá certo? Essa questão relacionada à altura do resíduo. Então, vamos pegar aqui em relação à interceptação de luz. Quando a gente entra com 90, nós vamos ter uma maior porcentagem de folhas, tá? Opa, desculpa. Quando a gente tem mais folha aqui no Maçai, já foi com uma altura de resíduo um pouco mais alta, quer dizer, um pastejo, desculpa, é a mesma coisa, tá? Um pastejo um pouco mais leniente, a gente tem uma maior proporção de folhas, tá? E isso acontece também para a quantidade de material morto. Então, eu vou ter uma quantidade de material morto maior, tá? Quando eu tenho 90% de interceptação luminosa e um resíduo de 25%, ok? Que é, então, um pouco mais leniente. Então, o capim-maçai, a gente tem pouquíssimos estudos com relação à interceptação luminosa e saída com o capim-maçai. A gente precisa investir um pouquinho mais em estudar, mas agora também, um tamanho aí, a gente tende a estudar um pouco mais o tamanho, né? Embora ele seja mais exigente do que a infertilidade do solo, do que o maçai, mas é importante que a gente também faça essas avaliações. Então, o que acontece com o pânico máximo? Isso aqui não é só para pânico máximo, tá? Isso aqui é para todas as plantas. À medida que ela avança no seu desenvolvimento, né, no seu ciclo de vida, ela aumenta a produção de forragem e diminui o valor produtivo. O que eu tenho que fazer é otimizar a utilização dessa planta no momento em que eu consiga ter um acúmulo de forragem, né, que é o que eu vou chamar de momento ótimo de pastejo. Tem que descobrir isso, qual é o momento em que eu consigo casar esse valor nutritivo com a produção de forragem. Obviamente que o florescimento dessa forrageira, ele acontece independente da minha vontade, né? Então, deu as horas de luz lá ou não deu, porque é mais para dia curto, ele vai entrar no seu florescimento. Então, a gente precisa ter algumas estratégias de manejo para ajustar essas coisas, tá? Mas o mais importante é que a gente sempre trabalhe no momento ótimo para o pastejo, que, como eu já disse, o objetivo é sempre otimizar, tá certo? Então, quando a gente trabalha nesse ponto ótimo, nós vamos ter impacto direto na estrutura do dossel forrageiro. Então, o tempo todo, para a gente poder fazer um manejo mais assertivo, a gente tem que combinar, tá certo? Esses impactos que o manejo por altura vão trazer. E quando eu falo em manejo por altura, eu não estou falando, gente, só da altura de entrada, não. A gente tem que pensar também na altura de saída, tá? Então, esses impactos na estrutura do dossel, eles vão ter uma relação direta com essa altura ótima do manejo. E essa altura que vai ser, digamos assim, o ponto inicial, o meu alvo para eu planejar a minha tomada de decisão, tá? É extremamente importante que a gente faça isso, porque quando eu otimizo, eu trago benefícios aos animais, benefícios à planta e ao meu sistema econômico como um todo, tá? Então, o que acontece? O manejo, baseado no 95% de interceptação, ele foi uma grande mudança, tá? Ele foi, assim, um grande passo para a gente evoluir na nossa pecuária a partir da década de 90, 2000, mas ele acabou sendo um critério muito estreito para a tomada de decisão, porque biologia não é uma ciência exata. É muito complexo em nível de fazenda. Até uma live a gente conversando com o professor Emerson Alexandrino, ele comentou isso, não usa altura, né? Porque é tudo muito complicado em nível de fazenda. Se você pensa nessas grandes fazendas produtoras aí de gado de corte sob pastejo, é muito complicado você fazer isso, ser uma equipe muito bem treinada. Se você não fizer ajustes de taxa de rotação, é tudo muito complexo, tá certo? Então, por exemplo, algumas
perguntas, elas chegam para a gente, principalmente a gente quando está dando palestra, aula, como é que faz para controlar se, eventualmente, 2 ou 3 piquetes chegarem na altura no mesmo tempo? Como que eu vou fazer esse controle? É aí que está. Eu vou usar a flexibilidade de manejo. Por quê? Os 95% de interceptação, tá? Eles já me deram a resposta de até onde eu posso ir. Mas nós ainda precisamos investigar o meu limite mínimo, que seja o suficiente para que eu otimize a minha utilização da forragem sem comprometer as questões relacionadas à reserva orgânica, a perenidade desse pasto, tá? Porque também se eu ficar mantendo muito baixo todo o tempo, é mais complicado, ok? Então, esse manejo aos 95%, ele acabou sendo um critério muito estreito, mas que ele ajudou a gente a entender até onde eu posso ir. 90 centímetros no Mombaça, 75 centímetros ali na cultivar Zuri, tá certo? 45, 50 centímetros estourando no capim Tamani, né? Então, ele ajudou a gente nesse sentido. Mas acabou sendo um critério muito estreito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lançar mão dessa flexibilidade de manejo que a planta me dá, e essa flexibilidade ela é um pouco mais apertada em pânico máximo, né? A gente tem que tomar cuidado com isso também. Braquiária, talvez ela seja um pouquinho maior, mas a intensidade de pastejo vai mandar muito nesse processo, certo? Então, o manejo, né, de pastejo, ele baseado na altura do pasto, ele me dá uma melhor capacidade de controlar essa estrutura do docel, facilita o consumo de forragem pelo animal, e usar hoje a flexibilidade de manejo é imprescindível para o sucesso em sistemas pastoris, porque é um manejo mais assertivo, tá? Só que a gente precisa estudar muito em relação a essa flexibilidade, tanto para a entrada quanto para a saída. Então, a gente já tem mais ou menos um caminho traçado. Vamos trabalhar com algo em torno de 90%, 95% de interceptação e vamos trabalhar com uma intensidade não maior do que 50%. Dá para trabalhar com alguma coisa ali perto de 30%. E até 50% no máximo da intensidade de pastejo. Mas nós ainda temos um longo caminho para percorrer e sei que tem gente muito boa que já está trabalhando com isso por aí. Tá certo? Então, vamos lá. Como é que é essa evolução da gestão do manejo do pastejo? Depois de tudo que nós falamos aqui, já caminhando para o final, como é que é essa evolução do manejo, da gestão do manejo de pastejo em pânico máximo? Primeiro, no lançamento principalmente de Mombaça e Tanzânia, a gente trabalhava só e somente só com manejo por dias fixos. Nossa, vamos condenar isso? Não. Muita gente utiliza, tá certo? Durante muito tempo isso aí ajudou muito essas questões relacionadas à pecuária brasileira. Inclusive, quando a gente vai fazer planejamento de número de piquetes, a gente tem que trabalhar com esses dias de fixo. Qual que é o cálculo de, né, número de piquetes? Período de descanso, período de ocupação, não é isso? Desculpa, período de descanso dividido pelo período de ocupação mais número de lotes, tá certo? Então, isso ajudou muito a gente no manejo de pânico na pecuária brasileira, tá? E muita gente utiliza, nós vamos encontrar isso de mais comum do que vocês imaginam. E aí, depois da avaliação das curvas de crescimento, com base em estudos que começaram a ser realizados na década de 50, tá certo? A gente acaba descobrindo que a luz é o grande modulador do desenvolvimento de plantas forrageiras. Tá? Então, fica aí o agradecimento a toda essa equipe aí, né, da Exalc lá, o professor Sila, trabalhando com essa questão relacionada ao manejo por luz, que modificou, então, a pecuária brasileira nesse sentido. Tá? E aí, depois disso, a gente correlaciona essa interceptação luminosa com a altura, para que a gente tenha, então, um critério de interrupção de rebrotação mais palpável ao produtor. Tá? E depois que a gente faz isso, a gente descobre que os 95% de interceptação luminosa eles são o nosso limite superior, nós não podemos ultrapassar, mas nós precisamos avaliar a flexibilidade de manejo para poder descobrir, então, até que ponto a gente pode ir. Como eu já falei, volto a repetir, nós vamos estar trabalhando aí com algo em torno de 90% a 95% de interceptação de luz e uma intensidade de desfolhação variando entre 30% e 50%, tá certo? Então, onde a gente estava? Em relação ao pânico máximo, eu falei lá no começo para vocês que é uma forrageira que sempre, quando bem manejado, mesmo por dias fixos, gente, tá? Mesmo quando o cara fazia bonitinho, roça o pasto, isso é uma outra coisa também que é muito comum você observar em pânico, né? O pessoal faz o manejo com a roçadeira, o que eu sou terminantemente contra, porque eu acho que o que tem que controlar a altura de pastejo é boca de bicho, tá? Então, você chega numa propriedade, você já sabe se o pasto foi roçado com roçadeira ou se foi roçado, entre aspas, com boca de animal, né?
Então, onde a gente estava? A gente estava na situação de que Pânico Máximo já entregava para a gente bons resultados, desde a época do Colonião, ninguém pode negar, tá certo? Quando bem manejado, Mombasa, Tanzânia, trazia para os produtores uma satisfação absurda, porque é uma planta que tem aceitabilidade para os animais, traz um bom valor nutritivo, tá certo? E para onde nós vamos? A tendência em Pânico é só melhorar. Continuo dizendo, vou afirmar que Pânico é o máximo, mesmo que eu tiver que dizer depois que Megatiço é o máximo, continuará sendo o máximo, tá? E nós vamos agora para a flexibilidade de manejo, tá? Então, a tendência é que a gente trabalhe com altura de entrada um pouco abaixo dos 95% de interceptação e que a gente, então, diminua essa severidade do pastejo, trabalhando com uma taxa de lotação que seja suficiente para permitir um pastejo mais leniente. Espero que tenha conseguido colaborar com o conhecimento de vocês alguma coisa, né? Então, a gente faz o que pode aí. Desculpa se não atendi as expectativas da organização de quem está ouvindo, mas, de qualquer forma, eu deixo aí para vocês o e-mail. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato. E aproveitando, Henrique, para poder pedir para o pessoal seguir lá o Instagram e o YouTube do Forja de Cultura e Pastagens. Então, muito obrigada à organização do evento e fico aí à disposição de vocês. Nós que agradecemos à professora Janaína pela bela palestra, tá? Extremamente didática, dentro do tempo, né? Então, estamos exatamente dentro do tempo previsto. Eu fui olhar agora, não estava certinho quase. O que é muito bom, que nos dá uma opção aí para a gente conversar um pouco. Então, a gente tem várias perguntas, né? Que é muito legal. A gente selecionou algumas, fez uma pré-seleção, umas 3 ou 4, algumas são um pouco semelhantes, tá? Nós vamos direto às perguntas, tá? Para a gente tentar ganhar um tempo. O Júnior Coutrin pergunta o seguinte: quais cultivares de pânico são mais interessantes do ponto de vista morfológico e produtivo para ser utilizado de forma diferida? Nossa, eu acho que os dois baixinhos, né, que eu costumo falar, os dois baixotinhos, considerando os que foram lançados para a Embrapa, eles podem até apresentar as características morfológicas que sejam um pouco atrativas para ser utilizado em diferimento. Mas as forrageiras como Mombasa, Kenny, Zúrio, o Coutrin, eu já ia descartar, tá? Justamente por causa dessa questão relacionada ao alongamento, como florescimento, né? E nós vamos começar na próxima, já conversando com o professor Manuel, nós vamos começar agora na próxima seca que a gente vai passar um experimento com um diferimento de tamanho, tá? Então, pode ser que funcione, certo? Então, a gente acha que talvez o Aruana, o Maçá e o Tamani possam apresentar essas características satisfatórias, porque não tem esse alongamento tão grande como teria o Mombasa, como teria Zuri ou Quênia. Tá? Então, não é assim igual uma braquiária, né, Henrique? Uma decumis é a rainha do diferimento, né? Tem várias estratégias para serem utilizadas, mas não dá para descartar Maçai, né, e o Tamani. Acho que ele atenderia bem. Não sei se o professor Manuel está acompanhando aí, ele pode até ajudar a responder ali nos comentários. Ok. Uma próxima pergunta do Rosalino Aguiar. Qual a visão de vocês no uso de adubos foliares, nitrogênio e potássio, associados à aplicação de herbicidas na aceleração da rebrota de pastagens? Então, essa questão de adubação foliar, eu não tenho, o Rosalino, né? Eu não tenho experiência com adubação foliar, tá? Então, principalmente com essa utilização do herbicida, eu nunca trabalhei, tá? Nunca precisei fazer isso. A gente sempre teve um manejo acertado aqui para isso. Mas a adubação foliar, independente da utilização de herbicida, ela é a cereja do bolo, né? Então, você está partindo do princípio que você tem uma pastagem que você já colocou a adubação no solo de forma adequada, né? A gente tem uma dificuldade imensa no Brasil em relação a essa questão relacionada à adubação. Pânico é uma planta de alta exigência em fertilidade do solo, não uma planta que dá para brincar, porque senão seu investimento vai ser muito alto, para o seu passo em 2, 3 anos está degradado. Né? Então, se você quiser trabalhar com adubação foliar, você tem que estar com o resto tudo fechadinho. Não adianta você querer falar de adubação foliar se você não sabe colher. Não adianta você querer falar de adubação foliar se você não tem adubação de base bem feita, né? Então, é uma planta que responde, tem uns experimentos nos resultados do professor Leandro Barbeiro, lá da Federal de Uberlândia, que ele tem feito alguns trabalhos com braquiária, eu acho que pânico também, nós já conversamos sobre isso lá no canal, mas não tenho experiência, então não posso te responder assim, legal, funciona ou não, eu prefiro não arriscar em relação a isso. Ok. Uma outra pergunta da Milena Alves.
Boa noite, professora. Já encontraram essa correlação da altura com os 95% de interceptação na cultivar Tamani, trabalhando com ovinos? Então, na verdade, independente de se a gente estiver trabalhando... Como é que é o nome dela? Desculpa, Henrique. Milena. Ô, Milena, na verdade, independente da gente estar trabalhando com ovinos ou com bovinos, essa correlação entre a altura e a interceptação de luz, ela não muda com a espécie animal que a gente está trabalhando, tá? Então, o meu orientado de iniciação científica aqui fez um trabalho com Tamani e Maasai com 90, 95, 100% de interceptação em diferentes doses de nitrogênio, para ver se mudava essas correlações. Esse era o objetivo do nosso trabalho. Então, na cultivar Tamani, nós encontramos 47 centímetros de altura com 95% de interceptação para cultivar Tamani. Né, a gente terminou o relatório dele semana passada, inclusive, e a gente já está encaminhando para a publicação. Mas é algo em torno de 40, 50 centímetros, essa flexibilidade de manejo que a gente se referiu aqui na palestra. Ótimo. Tem mais uma legal, acho que até a professora falou bastante sobre isso ao longo da palestra, que ela chamou a atenção, mas eu acho que como é um dos principais focos do manejo, né, dos pânicos, eu acho que vale a pena a gente reenfatizar, né, porque eu acho que esse seria aí vamos dizer assim, a principal ferramenta que a gente teria que conversar com o produtor. Então, uma pergunta da Renata Souza. Quais seriam os principais problemas no uso do pânico máximo em pastejo contínuo? Qual que é o segredo do manejo, em outras palavras, né? Para pastejo contínuo, o Maasai, tá, Renata? Ele tem sido utilizado em sistemas de lotação contínua e tem tido respostas bem positivas, tá? Então, o grande problema é você controlar esse alongamento de como. Por isso que, para você fazer pânico em lotação contínua, você tem que ter um controle muito estrito da sua taxa de lotação para você não permitir que haja situação de sub e super pastejo na lotação contínua, que é muito comum, né, Henrique? Na lotação contínua, super e subpastejo assim, é o que você mais vê. Por que isso acontece? Porque não há um controle, tá certo, da taxa de lotação que seja suficiente para permitir um consumo mais uniforme. Né? Por isso que quando eu falo que é mais difícil do que o rotacionado para você controlar a estrutura do pasto, se você quiser largar para lá, deixa lá, mas você não controla. Então, o que vai acontecer, Renata? Vai ter situações de super pastejo em que você não vai ter tempo da planta reestruturar as suas reservas orgânicas. Né? Então, essa situação vai fazer com que aquelas touceiras elas diminuam a sua produtividade até que elas vão sair dali e aquele espaço vai começar a ser invadido por plantas daninhas. Quando você tem uma situação de subpastejo, você vai ter um alongamento exacerbado de como na planta, o animal vai continuar rejeitando, tá certo? E aí você vai ter muito material morto e uma digestibilidade, uma qualidade daquela forrageira muito pior do que a que você teria. Tá? Então, essa é a maior dificuldade. Né? Tem até trabalhos publicados sobre controle de como em pânico máximo. Então, a maior dificuldade que a gente tem na lotação contínua é o ajuste correto da taxa de lotação que permita o melhor controle de alongamento de como e que não permita o consumo no superpastejo para não permitir essa rebrotação por causa do esgotamento das reservas orgânicas. Quer completar, Henrique, alguma coisa? Você acha que tem mais alguma coisa para ser dita que eu esqueci dessa? Não, acho que está ótimo. Eu acho que a gente que gosta um pouco de fazenda, né? A gente tem acompanhado isso e uma das grandes dificuldades do produtor no pastejo contínuo é esse ajuste da lotação. Até porque eles, às vezes, ou muitas vezes, eles não têm área ou não estão preparados para fazer, né, esse remanejamento com enfoque na lotação, né? E aí, como você bem falou, os pânicos não perdoam muito, né? Se a gente demorar muito nesse ajuste, a gente tem problemas aí sérios para frente, né? Por exemplo, aqui mesmo no Nordeste, né, aqui no Piauí, no Maranhão, principalmente aqui no Piauí, que é a minha família daqui, a gente trabalha muito com o andropógon, né? Porque é um capim que tem uma resistência imensa, né? A professora Rosane está fazendo uns trabalhos aí muito interessantes também, né? Tentando, por exemplo, inevitavelmente a gente tem que fazer diferimento aqui. Ou faz diferimento ou fica parado, chove 3, 4 meses, né? E aí, por exemplo, vai fazer diferimento com andropógon, né? Todo mundo bate em cima, alonga muito pouco, mas a professora Rosane começou a estudar qual o melhor período para fazer, né? A gente está tentando... Alguma estratégia tem que ser vista, né? Exatamente. Então, acho que voltando lá para os pânicos, né? Eu lembrei do andropógon que ele alonga ele tem também esse alongamento, um descuido, Então, eu acho que é em cima disso mesmo, tentar convencer o produtor, né, da importância desse manejo
e principalmente nesse ajuste de lotação. Eu vou fazer aqui mais, nosso tempo tá bom, vou selecionar aqui mais 2 perguntas para a gente ir finalizando, né? Tem uma pergunta rápida aqui da Gessiele Rodrigues. O capim aruana é bem aceito por equinos? Então, essa questão dos equinos, sim, ele é, tá? Essa questão dos equinos ela é um pouco complexa, né? Eu não recomendo a utilização de pânico, principalmente se você não tiver um ajuste muito certinho de manejo para cavalos. Vários problemas de mortalidade já foram relatados, tá? No caso de fibra efetiva, tem um problema ali, da cólica, o animal acaba indo a óbito. Então, aqui na nossa região, por exemplo, nós temos uma série de relatos com mortalidade em Mombaça, em Tamane e Maasai, né? Sempre mal manejado, né? O Mombaça lá com 1,10 m, né? Então, isso vai trazer problema, né? Então, a gente não recomenda, mas, assim, o animal consome, tá? Então, por segurança, Henrique, eu não recomendo a utilização de pânico para equinos, por segurança. E aí você fica lascado, né? Porque o bicho não come braquiária. Você não pode recomendar pânico, então vamos embora lá para cima, né? Exatamente. Mas cavalo come aruana, sim, tá? Uma outra pergunta do Sérgio Espinosa. Professora, qual a sua opinião sobre o mob grazing, alta lotação instantânea? Isso pode ser utilizado de alguma forma aí no manejo? Eu tenho visto muito. Um abraço para o Sérgio. O Sérgio é lá do México, ele está sempre acompanhando a gente aí. Uma abração para o Sérgio. Nós vamos estar semana que vem com ele lá no Qualicilo, né, Sérgio? Na verdade, eu tenho visto muito trabalho com isso, que bota esses animais lá. Não, eu tô falando, não o experimental, tá? Eu tenho acompanhado algumas postagens aí, algumas coisas, mas também não tenho experiência com isso. Eu tive outro dia conversando, né, pelo direct aí com um cidadão que está colocando essas altas lotações instantâneas. Eu queria até, se ele tiver aí, que ele trabalha com pânico. Se ele tivesse aí, ia ser legal ele compartilhar a experiência dele aí no chat com vocês. E me preocupa essa questão da durabilidade, tá? Me preocupa muito isso, porque você entra com uma lotação muito alta num intervalo de tempo curto e você faz uma severidade. Você já viu isso, Henrique? Tão intensa, que aquilo passa que nem uma praga de gafanhoto assim e não deixa nada, tá rapado, entendeu? Me preocupa um pouco o termo que eu vou usar aqui pode ser um pouco assim, não no sentido pejorativo, tá, gente? Desculpa, mas me preocupa um pouco essa falta de respeito para com essas reservas orgânicas que são tão necessárias. Então, a durabilidade desse sistema aí, ela me preocupa um pouco, embora eles digam que é justamente por isso, para manter a sustentabilidade ao longo do tempo, mas eu não tenho experiência com isso, não tem relato científico sobre isso, o que é mais importante para balizar a gente, né, Henrique? Quando a gente não tem dados científicos, a gente não pode também ficar falando muito nem propagando essas ideias, né? Então, eu não sei como que isso funcionaria a longo prazo, porque a gente não tem nenhum relato a longo prazo. De certa forma, vai um pouco contra esses princípios, vamos dizer assim, ecofisiológicos que a gente tanto estuda, né? A gente o tanto que eu acabei de falar para chegar nessa altura, né? Como você falou, então fica um pouco complicado. Bom, a gente tem mais 5 minutos, estão me avisando, então cabe mais 2 perguntas. Vamos embora. Essa é legal. Essa do Marvin Pernet. Qual o seu conceito sobre a importância do sistema de pastagem na redução dos gases do efeito estufa? O Marvin é engenheiro agrônomo formado pela Universidade de Córdoba, na Colômbia. Então, tudo tem a ver com a combinação entre manejo, né, e a taxa de rotação que você está utilizando, porque tem até uma conversa que a gente fez lá com o professor Ricardo. Então, a intensificação dos sistemas de produção sob pastejo, uma colheita bem feita, uma boa cobertura de solo, uma boa capacidade de sequestro de carbono, tira a nossa culpa, né, Henrique? Tudo isso depende da capacidade que você tem de manejar o seu pasto. Agora, o que não dá, o que não tem como, porque aumenta, né, essa questão relacionada à emissão de gás de efeito estufa, todo mundo sabe disso, não vou ficar aqui discutindo isso. Mas o que a gente sabe é que se você tem um pasto mal manejado, uma coisa não compensa a outra. Aí você está lascando com tudo, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que intensificar, tá certo? Para aumentar essa capacidade que aquele pasto tem de fazer esse sequestro de carbono e você mitigar um pouco desse efeito de gás de efeito estufa. Então, é isso que a gente estava falando aí, ó. Você fazer um pastejo mais leniente, respeitando melhor a capacidade da planta em produzir folhas, aumentar a taxa fotossintética, tá certo? Você está otimizando e também está ajudando nesse sentido. Isso é uma consequência do bom manejo, né? Isso é uma consequência do que a gente tem tentado, né? Do manejo correto.
Inevitavelmente, hoje, eu ministro a disciplina de bovino de corte, tenho trabalhado um pouco com isso, até mesmo de uma forma mais teórica, mas hoje, no cenário nacional que a gente se encontra, como o maior exportador de carne, o que o mercado de fora exige, não tem como a gente deixar o produtor de fora dessa escala do manejo intensivo a pasto. Não tem como. A gente precisa abater um animal aí em termos médios, com no máximo 24 meses, que o mercado quer. A gente precisa ganhos aí, não é? No período chuvoso aí de 600, 700 gramas para chegar nesse ciclo. Então, não tem como a gente fugir dessa intensificação e dessa compreensão do manejo, né? E aí, automaticamente, como você falou, quando a gente faz isso, consequentemente, a gente está auxiliando nessa mitigação, né? Então, acho que isso é uma consequência do que a gente tem trabalhado. É interessante colocar, só para completar aí, que a responsabilidade ela recai só sobre a gente, que está manejando pasto, né, Henrique? Então, a gente tem um papel primordial nesse contexto aí. Quando eu falei lá no segundo, terceiro slide, o tamanho da nossa responsabilidade, a isso eu também me referia, né? Porque a gente tem que saber manejar para poder não só ser essa questão do economicamente viável, mas é socialmente correto, ambientalmente correto, né? E então, do jeito que a terra está também, o valor que está, não tem como você trabalhar com ela subutilizada, né? Não tem condição. Né? Então, a gente precisa se qualificar cada vez mais para poder fazer essa colheita de forma eficiente e ajustar a taxa de rotação. O mais difícil é fazer ajuste de taxa de rotação, gente. No sistema de pastejo, não sei se essa é a opinião do Henrique. Num sistema de pastejo, o mais difícil é você fazer ajuste de taxa de rotação. Você pensa que e bota e tira, tá bom, tá ruim, agora tem que diminuir porque começou a parar de chover. Isso aí é o dia inteiro, é todo o tempo e é literalmente o olho do dono que engorda o boi. A gente tem conversado com produtores em função da modernidade da pecuária. Quando a gente trabalha com propriedades segmentadas, com, vamos dizer assim, com especificidades dentro da bovinocultura de corte, por exemplo, manejo de cria, uma propriedade que faz só cria ou só faz terminação a pasto, até que a gente vê uma luz. Mas quando é uma fazenda de ciclo completo, além de você ter a dificuldade de fazer o ajuste, você tem categorias com exigências diferentes, aí você pode perder ou otimizar alguma coisa, né? Então, realmente, sem dúvida, esse ajuste de lotação, eu acredito que seja um dos principais gargalos, né? É um baita gargalo. Eu acho que a gente evoluiu muito na forma de adubar, né? Os produtores têm adubado bem melhores, né? A gente tem, até porque é uma evolução do processo normal, né? Essa compreensão das interpretações hoje melhoraram muito. Hoje o mundo é mais informativo também, né, Henrique? É mais fácil a informação chegar a ele, né? Com essa exigência do mercado, a gente tem evoluído muito nesse contexto como um todo, né? Mas eu acho que o ajuste de lotação ainda, sem dúvida, é uma das grandes dificuldades que a gente tem. Bom, então em função aqui do tempo, né, a gente acha que conversou muito, né, deu para fazer diversas perguntas, tem várias lá no chat ainda, mas a gente pode entrar em contato com o professor, os alunos, pode, né, vocês fiquem à vontade. Do Forragem Cultura e Pastais para conversar, né, então para a gente manter aí a dinâmica do evento, são 8h15, né, a gente teria um intervalo de 15 minutos aí para fazer a apresentação no espaço do produtor e depois vir com a próxima palestra. Então, nós queríamos muito agradecer à professora Janaína pela disponibilidade, pela palestra, tá? Então, em nome, vamos dizer assim, da organização do Simpropasto, especialmente da professora Rosane, a gente ficou muito feliz com a sua participação, desejo sucesso para você lá no Forragem Cultura e Pastagem, e, eventualmente, a gente vai se encontrar lá nas quintas-feiras à noite, tá? Muito obrigado, um grande abraço, tá? Abraço, tá bom, Henrique. Daniel, seus familiares, tudo de bom. Tá bom, eu te agradeço demais e só completando que foi um prazer enorme quando eu soube que você ia moderar, né? Porque a gente tem tempo que a gente não se vê, mas nem que seja assim, a gente está perto. Então, a Rosane e a todos os organizadores, meu muito obrigada. E Henrique, um abraço especial para você aí, todo mundo que acompanhou, gente. Muitíssimo obrigado e até breve. Eu passo a palavra, então, para o Rafael, tá? Para ele dar continuidade no evento. Obrigado, professor Henrique. Muito obrigado, professora Janaína. Uma excelente palestra. Obrigado a você também aí que participou com suas perguntas através do nosso chat.